Tati. Agora o assunto tem a ver com a hashtag, a nossa hashtag Arrependidos versus Sussas. Vini, ontem uma mulher questionou o presidente da República ali na frente do Palácio da Alvorada. Conta pra gente essa história. É isso, Paulo. Você sabe que o presidente Jair Bolsonaro sempre costuma ir ali de frente ao Palácio da Alvorada, onde ele recebe os apoiadores, pessoas que gostam do presidente, levam ali mensagens de apoio ao presidente, mas ontem foi um pouquinho diferente. Uma ex-apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, a atriz e youtuber Cris Bernatti, que também é assessora do vereador Fernando Holliday aqui em São Paulo, foi naquele cercadinho cobrar o presidente Jair Bolsonaro, levou até um cartaz ali com o atual número de mortos por coronavírus e justamente fez essa cobrança acerca da postura, da condução do presidente Jair Bolsonaro durante esta crise e também sobre os recentes acordos com o Centrão. Vamos ver um trechinho do vídeo. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver, porque realmente assim, não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece, ouviu meus vídeos, aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernatti, meu nome, vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que está entregando o cargo para o Centrão. Isso não. Isso, presidente. A população morrendo, o senhor está me ignorando. Pois é, Paulo, você percebe ali que quando a Cris fala que ela sente que o Bolsonaro traiu a população, o Bolsonaro logo sai ali do local, se afasta, mas depois também tem um outro momento em que a Cris continua falando algumas coisas, ele pede para ela parar de falar, sair dali e cobrar essa questão do coronavírus do seu governador. Então foi essa a interação aí da Cris Bernatti com o presidente. Muito bem, Vini. Olha, a gente já está aqui conosco no nosso telão a protagonista dessa história toda lá em Brasília, a mulher que tumultuou o famoso cercadinho do presidente da República. Cris, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bom dia para você. Eu já queria emendar uma pergunta aqui. Eu queria que você explicasse melhor para nós o que te levou a ir até a Brasília e por que você acha o Bolsonaro um traidor. Bom dia, gente, um orgulho estar aqui no Morning Show, né, na Jovem Pan. Bom dia para os ouvintes, para todos os telespectadores, bom dia para o pessoal aí que está no programa. Então, na verdade, eu apoiei o Bolsonaro na época da campanha, né, fiz vídeos, inclusive, para ele, perdi amigos, como muita gente, né, aquele bafafá todo. Só que eu fui vendo que ele não era bem o que eu pensava, ele foi tendo atitudes de tudo que ele falava que não ia fazer, e eu fui desgostando do governo. E eu sempre cobrava isso nas redes sociais, principalmente no Twitter, tanto que boa parte da ala bolsonarista já me bloqueou, já faz tempo. E chegou um momento que eu falei assim, não dá mais, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, ainda mais eu como comunicadora, eu precisava tirar isso que estava entalado. Eu vi que muita gente também estava com esse tipo de sensação de traição mesmo, né, como ter colocado petista na PGR, como tá agora negociando cargos com o Centrão, barganhando cargos, né, por medo do impeachment, para piorar a situação, o jeito com que ele tá lidando com o Covid, né, com as mortes. E eu fiquei muito tocada, porque cada vez que eu fui vendo assim, as pessoas morrendo, as famílias chorando, todo mundo em desespero, e ele como chefe da nação, né, o chefe de Estado, o presidente da República, simplesmente levar como uma gripezinha aí em meia manifestação, como se fosse um rei, me parece um pouco debochado. E eu já estava meio entalada, e eu tenho ligação com os meninos do MBL, e eles já estavam querendo fazer algumas ações pro impeachment. E aí eu tava conversando com o Renan, eu falei, Renan, eu tô com muita vontade de ir pra Brasília, tenho alguns amigos pra ver, tem algumas coisas que eu quero fazer em Brasília, e quero aproveitar pra ir na Alvorada, de repente, peitar o presidente. O que você acha? Não, eu acho uma boa. Então eu falei, então vai ser uma coisa boa pra todo mundo. E fui. Então foi isso, eu acho que o Bolsonaro foi se mostrando que tudo que ele criticava, ele começou a fazer. Né? E as pessoas começaram a ficar cegas, o fanatismo cegou muitas pessoas, como cegou as pessoas na época do PT, só que eu sou uma pessoa que eu prefiro ir pela sensatez, e aí eu me senti traída e achei que eu tinha que ir lá falar
É mais ou menos isso. Ok. Ô Cris, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar aqui para os nossos companheiros de bancada. Você tá em Brasília ainda ou você tá em São Paulo? Tô em Brasília, tô indo embora agora, daqui a pouquinho. Perfeito. Porque o vereador Fernando Holliday fez aquela publicação dele em relação ao abono salarial, né? Ele até no dia anterior disse que descontaria o dia 10 de junho dos seus rendimentos. Hoje também será descontado? Sim, porque daí ele protocola de novo lá na Folha e desconta. Isso aí é uma coisa que, antes de eu vir pra cá, eu liguei pra ele, ele falou, ó, vou ter que descontar. Eu falei, não tem problema nenhum, porque é uma coisa que eu quero fazer e eu vou, então... E vim, inclusive, com o meu dinheiro, não foi dinheiro público, como muita gente está publicando aí, que foi dinheiro público, que usou dinheiro da Câmara, não existiu nada disso, eu vim com o meu dinheiro, porque eu quis mesmo vir peitar o presidente, e uma coisa que para mim valeu muito a pena, né, senão nem estaria aqui no Morning Show, talvez, hoje. Vamos lá, pergunta do Adrilles Jorge, vamos lá. Ei, Cris, tudo bom, querida? Oi, querido, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia. Duas perguntinhas, Cris. Você se colocou como aliada, como simpatizante do MBL, né? E a gente viu uma declaração do Renan Santos recentemente que havia o plano de ter uma orquestração de ações em conjunto, de oposição sistemática ao presidente. Eu queria saber se essa sua ação, que eu considero legítima, a sua opção de se colocar contra o presidente, está entre essas primeiras ações efetivas contra o presidente, ou foi uma decisão pessoal sua? E a segunda, pela primeira vez, a gente tem um presidente de direita liberal conservadora absolutamente declarado, depois de 30, 40 anos no Brasil. Você não acha que é jogar fora a criança com a água suja na bacia? Um governo que tem números bons no combate à criminalidade, no incentivo econômico, tudo pré-pandemia, claro. Você não acha que a gente poderia, você e o MBL poderia fazer uma oposição um pouquinho mais moderada em considerar os feitos e as ações positivas do governo e não criar uma oposição sistemática como se fosse um governo petista, por exemplo? Primeiro, eu falei aqui antes, né, que eu tinha conversado com o Renan antes de vir. O Renan sabia que eu viria e eu já sabia que ele estava querendo fazer outras ações, tanto que ontem teve um panelaço que eles fizeram na rua em várias cidades, enfim. Eu não sei exatamente quais são as ações que o MBL vai tomar daqui para frente. Apoio sempre eles, então, mas eu não estou nos grupos do MBL, eu não sou da organização do MBL, então eu não estou sempre a par de tudo, eu não tenho nem como te falar. Mas foi uma questão, como eu falei, eu quis vir. E aproveitei que o MBL estava nesse embalo e falei, não, então vai ser bom, vai juntar uma coisa com a outra, mas foi uma atitude minha, foi uma questão minha, tanto que eu paguei com o meu dinheiro, né, senão eu ia pedir pro Renan pagar pra mim. E sobre a outra questão, eu discordo de você, eu não acho que a gente tá com números bons, não, eu acho que a gente tá com o país em crise, a gente tá com dólar altíssimo. Oi? Pré-pandemia que eu tô falando, a pandemia mudou tudo realmente, mas aí é outra coisa. Mas eu não acho que ia melhorar com a pandemia, a economia não tinha tendência de melhorar nesse período. Infelizmente a gente apostou muito no Paulo Guedes, mas ele também não tem entregue as reformas que prometeu. Eu acho que o governo está muito lento em resolver as coisas, está muito passivo em relação a tudo. Então, vai somando uma série de fatores, né? E principalmente essa questão política de conchavo com o Centrão, que era uma coisa que Bolsonaro sempre criticou do petismo, né? Então, eu não acho que assim, então não vamos tirar o Bolsonaro, porque daí a gente pode ser que o PT volte. Não, eu não penso nesse sentido. Eu penso assim, é um político. Nós votamos para ele estar lá. Se ele não está fazendo um bom trabalho, ele tem que sair. Fim. Que entre outro. Que entre o vice, né? E mais para frente a gente elege outro. Eu penso sempre assim, qualquer político tá fazendo um trabalho que eu discorde, pra mim tem que sair. Eu sei, Cris, mas eventualmente, Adrilles, olha, não tem nenhuma denúncia, por exemplo, de corrupção formal ao governo. Ok, eu só vou pedir, o motivo pra ele sair? É uma pergunta pra cada um. Se fizer 3 perguntas pra cada um, nós teremos vezes 4 aqui, 12 perguntas, e aí acaba o programa. Vamos ouvir agora ele, Denis Burgman. Vamos lá, Denis. Prazer, Cris, como vai você? Cris, concordo com você, não tem como dizer que a economia ia bem e o governo está cheio de denúncias de corrupção, você tem toda a razão em relação a isso. Agora, o tema da decepção com o Bolsonaro é um tema que a gente está ouvindo muito falar sobre isso, né? A gente está acompanhando esse movimento, tem uma decepção enorme dos médicos com o Bolsonaro. Tem alguns liberais que embarcaram nessa canoa e que estão muito decepcionados com o iliberalismo de Bolsonaro. E eu queria problematizar um pouco essa coisa da decepção. E queria ver se você consegue me esclarecer um pouco em relação a isso. Porque você foi
para a porta do Planalto e se disse surpresa com o descaso de Bolsonaro pela vida, né? Com o quanto ele não se importa com o fato de que centenas de milhares de brasileiros estão morrendo ou perdendo seus entes queridos com essa pandemia por causa da incompetência do governo. E assim, quando a gente retoma o que Bolsonaro falava antes da eleição, inclusive ele disse muito textualmente que a solução para o Brasil é a gente matar uns 30 mil. Que não está tão longe assim do que a gente perdeu até agora. Eu queria entender um pouco melhor a raiz dessa decepção. Porque uma coisa que muita gente diz é que Bolsonaro, no fundo, sempre foi transparente, sempre disse que era isso que ele queria, sempre foi violento, sempre teve descaso pela vida. Onde que mora essa decepção? E às vezes eu fico... Desculpa me alongar, mas uma última coisa. Deles, não... Vamos lá. Às vezes eu fico pensando, será que você não foi arrastada por um fenômeno de massa e agora você está saindo dele? E essa decepção não é, no fundo, você se dando conta que você estava errado desde o começo? E não estou dizendo você, mas que você se deixou levar por uma onda? Então assim, pra mim não existe onda, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho 33 anos, não tenho 12, e tenho sempre opinião formada sobre tudo. Aliás, meu canal tem bastante coisa polêmica, porque justamente eu falo tudo que eu penso, né? Não falo o que os outros querem que eu fale. Nem agora que eu sou funcionária do Holiday, ninguém, nem do MBL, nem o próprio Holiday, nunca questionaram o que eu vou publicar, que vídeo que eu vou fazer, que tweet que eu vou colocar. Eu sempre tive muita liberdade, né? Senão nem trabalharia com ele, porque eu não tenho esse saco para bajulação. Mas existem muitas pessoas que votaram no Bolsonaro por uma questão estratégica para tirar o PT e não tinha quem colocar, digamos assim, né? Tinham outras opções, mas enfim. Eu não fui esse caso, eu fui o caso da trouxa mesmo. Eu fui o caso que achei que realmente o Bolsonaro não era meio chucro, mas achei que a gente precisava de uma truculência ali no começo, de uma pessoa um pouco mais aguerrida ali, um pouco mais firme, para a gente tentar modificar algumas coisas. Eu realmente me iludi, eu fiquei muito feliz de eleição. Nossa, eu comemorei bastante, fiz vídeo realmente, tudo. Então, assim, eu não fui pela onda bolsonarista, porque eu, como atriz, eu perdi muitos trabalhos. Eu perdi, porque justamente o meio artístico, ele é bem de esquerda. Eu perdi muitos amigos, eu briguei com família. Então, assim, apoiar o Bolsonaro, para mim, não foi vantagem, não foi lucro. Né? Até me ofereceram um cargo, os bolsonaristas, e eu não aceitei porque eu não confiava em algumas pessoas. Então, assim, pra mim não foi vantagem seguir onda nenhuma. Foi na onda Bolsonaro. Não, pra mim foi pior ter apoiado Bolsonaro. Eu poderia ter ficado quieta. Mas eu realmente achei que ele era só aquele tiozão do churrasco que falava umas besteiras. Eu não achei que seria literal essa questão de não se importar com as mortes. Eu realmente acreditei que seria um bom governo, uma nova era. Eu fui uma trouxa mesmo. Tô assumindo aqui e acho que é melhor a gente assumir isso do que a gente ficar em cima do muro. E aí eu fui vendo durante esse tempo, o ano passado principalmente, fui vendo um monte de coisa, comecei a criticar no Twitter, comecei a cobrar, os bolsonaristas começaram a me bloquear, os filhos dele, os deputados aliados, enfim. Então eu fui vendo que não era bem por aí o caminho, eu fui, opa, não, então de repente ele não é tão assim. Mas foi pior ontem, eu vi na cara dele uma frieza assim, que eu falei, eu não tô acreditando. Eu tô mostrando pra ele números de pessoas que estão morrendo no país que ele chefia, e ele simplesmente, com aquela cara blasé dele, me parece cheia de maquiagem, tipo, sabe, nem aí pro que eu tava falando. E daí quando eu fui questionar mais alguma coisa, ele saiu e mandou eu sair fora. Então assim, eu fiquei mais espantada ontem, foi com a frieza que ele teve, assim, foi bizarro. Paulinha. Parabéns pela coragem de mudar de ideia, Cris, que precisa de coragem para isso. Paulinha. Obrigada. Cris, eu queria perguntar sobre como que o seu público que te seguia reagiu, né? Você falou que quando você resolveu apoiar o Bolsonaro, você perdeu a oportunidade de trabalho, brigou com a família, nananã. Mas você também construiu um público, né, que também apoiava o Bolsonaro, que passou a assistir seus vídeos, compartilhar, seguir em rede, enfim, normal. E aí, quando você mudou de ideia, o que aconteceu na internet para você? O que você vem sentindo de repercussão agora que você seria a oposição? Tá bem complicado, assim, porque o público bolsonarista ele é um público muito engajado, muito fanático, muito fiel. Então, por exemplo, se eu na época da eleição, se eu fizesse um vídeo, eles compartilhavam com muito mais afinco. Quando eu comecei a questionar o presidente, eu vi que essas pessoas eram extremamente fanáticas. E aí eu quis começar também a dar uma limpada, porque não é interessante pra mim uma pessoa fanática, porque se ela é fanática, ela vai começar a me cobrar qualquer coisa que eu falar, ela quer que eu fale exatamente o que ela quer ouvir.
né? Eu fiz parte de grupo bolsonarista, dos maiores canais de direita do YouTube, até o ano passado, e eles combinavam entre si os assuntos que ia dar certo. Então, esses canais fingem que falam o que eles pensam, mas na verdade eles falam o que aquele gado específico quer ouvir, né? Inclusive, ano passado, quando o MBL começou a apanhar, eu já era amiga dos meninos, eu falei, gente, eu não vou bater neles, eu tô achando que eles têm razão. Eu fui o único canal que fui contra a ala bolsonarista. E todos estavam lá no grupo combinando de fazer vídeos para bater no MBL, porque dava visualização, não porque eles pensavam. Então eu fui vendo esse tipo de sujeira, fui vendo esse tipo de coisa que não era transparente, e então eu achei melhor até ir filtrando o público, né? E de uns tempos para cá, já faz quase um mês, até tinha te mandado vídeo na época, começaram a bater em mim, e esses grupos bolsonaristas começaram a inventar mentiras, que o MBL estava me comprando para pesquisar páginas, enfim, um monte de mentirada. Eu me expliquei, claro, fiz vídeo, mas eles já estavam me atacando há um bom tempo, né, porque eu me tornei oposição, então para eles é uma coisa de, eles têm medo, né, de qualquer oposição, e eles têm medo do MBL em si também, que tem muita força. Então eu tô sendo atacada já faz bastante tempo, né, assim, com bastante afinco, e das piores coisas, tanto que ontem o que ficou em primeiro lugar nos Trending Topics foi Peppa do MBL, né? Eles acham que me ofendem, me chamando de gorda. Eu não tô nem aí, eu levo isso na piada. Eu tiro sarro junto, sabe? Você é linda, mas Cris. essas pessoas, elas... Ô, Cris... Oi? Peraí, só um minuto, elogio. Adriles, Vai lá, espera Vini. só um minuto. Vamos lá, Vini, vai. Ô Cris, queria saber um pouquinho aí do teu sentimento como ex-apoiadora do presidente, porque você foi ali fazer uma cobrança. Agora, qual você acha, nesse sentimento de ex-apoiadora, que seria a melhor saída hoje? Seria ainda manter uma esperança de que o Bolsonaro mude, se transforme, faça ainda um bom governo? Seria uma renúncia do Bolsonaro? Seria um impeachment do Bolsonaro? O que você hoje, como ex-apoiadora, gostaria que acontecesse? Cris, vou pedir para você ser bem sucinta, porque eu acho que vai dar para fazer mais uma rodada de pergunta, tá? Beleza, vou ser rápida. Eu não acredito na cassação da chapa, como a esquerda quer. Não acho que é interessante pra gente novas eleições, agora, nesse momento. Eu gostaria muito que ele mesmo renunciasse, pra gente nem ter que ter toda aquela trabalheira do processo de impeachment. Mas eu, no momento, estou apoiando o impeachment. Eu não vejo mais salvação no Bolsonaro. Eu tentei apoiar ele por um bom tempo ainda, tentei meio que... mas será que isso? Será que aquilo? E chegou uma hora que eu falei, não, tá insustentável. Ainda mais ontem que eu olhei a cara dele de frieza, com tanta morte, país morrendo, e ele lá pagando de bonitão, porque aquele cercadinho ali é só para as pessoas que ele quer bajulação, né? Se você falar qualquer coisa ali, e ontem eu provei isso, né? Se você falar qualquer coisa que ele não goste, ele simplesmente ignora ou dá uma patada. Então, eu quero mesmo impeachment. Para mim, eu acho que é essencial agora. Agora, Cris, deixa eu só fazer uma única observação aqui, eu passo para o Adriles e em seguida para o Denis. Uma das maiores críticas que estão acontecendo na internet é exatamente você ser a assessora do Fernando Holliday, que é vereador de São Paulo. Então você saiu do seu trabalho e foi para Brasília se manifestar. Queria que você esclarecesse um pouco para nós, primeiro, o que você tem feito no gabinete do Fernando Holliday, qual que é a sua função lá, e se isso vai ocorrer mais vezes, se você vai se manifestar mais vezes, mesmo estando como funcionária do gabinete do vereador. Então, eu fiz letras, né, e eu já trabalhava muito tempo com correção, com revisão, né, inclusive dando aulas de português, e o Holly estava precisando trocar algumas pessoas no gabinete, e me convidou para vir para São Paulo. Eu estava querendo me mudar para São Paulo, e me convidou para vir para São Paulo para fazer esse mesmo trabalho que eu já fazia. Então, assim, se você hoje ler um artigo do Holliday em qualquer jornal, em qualquer plataforma, ele está corrigido por mim, né? Então tudo o que ele vai postando nas redes sociais, todos os artigos, todos os discursos dele, eu ajudo nos discursos também, tudo que ele vai fazendo, e principalmente em matéria escrita, eu corrijo, passa tudo por mim, né? Então, assim, para eu deixar mais bonitinho pra vocês entenderem, a gente tem um grupo do gabinete ali que os meninos todos sempre vão me mandando, até um meme, eu até brinquei ontem, eu fiz uma live com o Holliday, até o meme da live da gente eu fui corrigir letra por letra para ver se estava certo. E nós já estávamos trabalhando em quarentena, né, num regime de rodízio ali na Câmara. A gente não está indo todos os dias na Câmara, porque nem pode. Então a gente já está fazendo esquema de rodízio. Então, de fato, eu ontem e hoje já estaria lá em casa, do mesmo jeito, fazendo a correção à distância, né, que eu continuo fazendo, mesmo eu não estando remunerada nesses dias, eu continuo, porque eu não vou deixar ele na mão, né. Então é isso, eu não sei se vai ocorrer em alguma outra ocasião. Para mim também não é interessante viajar, porque eu gasto dinheiro e eu não posso ficar gastando dinheiro assim.
foi uma questão pontual que eu já estava há muito tempo pensando em fazer. Então não pretendo ficar saindo muito, não é a ideia. Ok, Cris, mais uma pergunta do Adriles e em seguida do Denis e a gente encerra. Vamos lá, Adriles. Cris, meu amor, você falou em saída do presidente e até impeachment, mas não há nenhuma denúncia de crime de responsabilidade, sequer nenhuma denúncia de corrupção no governo, ou seja, não há nenhum elemento plausível para pedir a saída do presidente, a não ser que você esteja uma antipatia do governo. O crime de responsabilidade existe. Não existe crime de responsabilidade provado, Vini, ainda não tem absolutamente nenhum, mas não tem sequer denúncia de corrupção no governo executivo. Eu queria te perguntar no seguinte sentido, os eleitores que apoiaram Jair Bolsonaro e também o MBL, os eleitores de direita e liberais, não podem se sentir um pouco frustrados em relação ao MBL, e parece que se sentem, sobretudo os bolsonaristas mais aguerridos, em relação à provável atitude eleitoreira do MBL. Você acha, por exemplo, que os eleitores do Fernando Holliday estão satisfeitos com que a assessora dele esteja fazendo um trabalho anti-bolsonarista e não esteja exatamente fazendo um trabalho efetivo em prol da prefeitura de São Paulo como cidade, especificamente? Primeiro eu vou te corrigir, porque eu acabei de falar, eu faço um trabalho, né? Eu tô ali não, tô falando da questão do eleitorado, do seu trabalho. Uma cidadã, Adriles, ela é uma cidadã. Peraí, Denis, você vai ter oportunidade. Tanto que eu vim com o meu dinheiro, eu não tô usando dinheiro público da Câmara. Eu tô falando do eleitor, não tô falando de você. Tô falando da premissa do apoiador ou da pessoa que deixou de apoiar o MBL e o vê como, de alguma forma, eleitoreiro. Só isso. Não é a sua premissa. A pessoa que deixou de apoiar o MBL, a pessoa que ela é fanática, não adianta. Ela é exatamente como aquele militante do PT que ficava na frente do presídio. Lula livre, boa noite, presidente, não sei o quê. Essas pessoas fanáticas, elas não importam o que Bolsonaro faça. Se você provar ali todos os crimes, pra mim, só essa questão dele reagir dessa forma com o coronavírus, pra mim isso já é um crime bizarro, né? Porque a saúde pública tá aí, as pessoas estão morrendo e nós somos o único país que tá passando por essa situação desse jeito. Nós somos chacota lá fora. Então, assim, eu acho que esse tipo de gente, esse tipo de público que tá xingando o MBL, e eu conheço esses grupos bolsonaristas porque eu já fiz parte, os xingamentos são em massa e são impulsionados, eu sei perfeitamente disso, tanto que agora eu tô sendo vítima disso de novo e eu não tô nem ligando porque eu já sei que não são coisas naturais, orgânicas, são orquestradas. Então, essas pessoas que estão xingando nas redes sociais, elas vão xingar qualquer coisa. A intenção delas ali é defender Bolsonaro, elas vão xingar e dane-se. Você mostrar o crime, elas vão dizer, não, mas isso aqui foi montagem, isso aqui foi não sei o quê, né? Então, Cris, é complicado. Essas pessoas, para mim, não são público. Deixa eu só pedir, o Denis, se você puder fazer uma pergunta em 10 segundos, porque eu realmente preciso ir pro intervalo. É coisa de 10 segundos, por favor. Tá bom, última pergunta, Cris. Hoje a gente viu um Twitter do Bolsonaro falando da sua defesa histórica da liberdade de expressão. Você acha que liberdade de expressão é um valor desse governo? Você acha que tem Cris, vamos lá, 10 segundos, Cris, por favor, que eu preciso ir pro break. Se tivesse liberdade de expressão, ele não tinha mandado eu sair fora, ele tinha me respondido, que até agora eu tô esperando alguém responder, que ninguém do governo me respondeu até agora que eu questionei. Muito bem, Cris Bernard, muito obrigado, Cris, pela sua participação aqui no Morning Show de hoje. Valeu, Cris, a gente se vê por aí. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês, obrigada a todo mundo. Valeu.